Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás. E esse é o quadro Assista Se Tiver Coragem, no qual narramos os contos do mestre do horror, Junji Ito. Episódio de hoje, A Janela ao Lado. Hiroshi Sakaguchi e sua família se mudaram para uma casa que eles tinham comprado por um bom preço. Outra família já tinha morado ali antes deles e a casa estava em ótimo estado, o que era de certa forma bem estranho porque aparentemente não tinha nenhum problema na estrutura da construção. A casa era pequena e tinha apenas um quarto no segundo andar, o que poderia explicar o preço baixo. Mas o que Hiroshi e sua mãe primeiramente pensaram é que aquela era na verdade uma casa mal assombrada. Para dar os cumprimentos aos novos vizinhos, a mãe de Hiroshi pediu que ele fosse com ela. Assim que saíram, ela elogiou o clima agradável da vizinhança e disse que eles deveriam ir primeiro à casa da direita. Uma casa cheia de rachaduras em suas paredes e com um ar um tanto sombrio. Hiroshi inclusive notou isso e comentou com sua mãe sobre a casa em questão ser estranha. Ele disse que aquela janela que ficava na direção da casa deles era a única daquela casa porque ele já tinha visto nas redondezas que não havia mais nenhum além dela. A mãe de Hiroshi pediu para ele parar de bisbilhotar e tocou a campainha com um presente em mãos. Mas ninguém atendeu e eles foram para outra casa dizendo que voltariam mais tarde. Nessa outra casa, eles foram atendidos e a mãe de Hiroshi cumprimentou o vizinho, se apresentou e disse que eles estavam à disposição caso eles precisassem de algo. A vizinha agradece toda a gentileza e a mãe dele aproveita a ocasião para perguntar sobre a casa que eles tinham tocado a campainha. Ela pergunta se os moradores estavam no trabalho, mas a vizinha responde que não, que aquela casa sempre esteve fechada. O curioso é que durante a noite era possível ver alguém passando pela janela do segundo andar. A vizinha conclui que achava que eram pessoas que não gostavam de sair, mas ela diz algo bizarro porque nos 10 anos que ela morava ali, ela nunca os viu. Tudo o que ela sabia era sobre os rumores que diziam que uma mulher morava naquela casa. Em casa, a mãe de Hiroshi comenta com seu marido sobre a casa ao lado e ela diz que tinha tentado contato novamente, mas ninguém apareceu, o que para ela era bem estranho. Hiroshi sai da mesa dizendo que já tinham comido o suficiente e que ele ia direto para o seu quarto para arrumar suas coisas. Ele sobe as escadas que levam até o segundo andar e ele abre a janela de seu quarto, o que lhe dá uma visão inquietante porque a janela da casa ao lado, que diziam ser possível ver uma silhueta durante a noite, estava de frente para ele. Mas essa sensação estranha era apenas o começo de tudo porque durante a noite, enquanto dormia, uma voz amedrontadora surgiu e o chamou. Hiroshi acordou sem entender muita coisa e mesmo não vendo, a voz perguntou se ela tinha o acordado. Hiroshi achou estranho e decidiu ver quem estava do outro lado falando com ele àquela hora da noite. Quando ele abre um pouco a sua janela, curioso com o que ele poderia encontrar, ele vê do outro lado a figura dona daquela voz que lhe perguntou se ele estava gostando da nova casa. A figura não era bem uma mulher. Era mais propício dizer que aquilo era uma coisa que se fazia passar por uma. Ela tinha um rosto monstruoso, cadavérico e repulsivo. Seu corpo era coberto por verrugas e crostas de pele. Seus dentes eram irregulares e seus olhos estreitos e não humanos carregavam certa malícia. Para esconder tudo isso nessa imagem hedionda, ela usava diversos acessórios que só tornavam tudo ainda mais macabro. Uma mistura entre o humano e o monstro que com certeza explicava terem visto em 10 anos apenas a sua silhueta na janela. A vizinha monstruosa de Hiroshi continuou com suas perguntas sem se preocupar com o choque que ela poderia ter causado nele. Com sua boca salivando, ela perguntou por que ele não ia até ali lhe fazer uma visita. Ela tinha deixado a porta aberta e estava esperando por ele. Hiroshi fechou a janela abruptamente, se questionando sobre o que era aquilo, enquanto ainda do lado de fora ela continuava chamando por ele. Na manhã seguinte, quando ele foi para a escola, Hiroshi olhou para a casa e ficou se perguntando sobre o que ele viu na noite passada. Não entrava em sua cabeça que tudo tinha sido um sonho porque o que ele viu foi muito bizarro. Hiroshi se convenceu de que aquilo foi apenas a sua mente lhe pregando uma peça. No entanto, quando ele passou na frente da porta da casa, um questionamento macabro lhe causou medo. Será que a porta está realmente aberta? À noite, a voz voltou chamando por ele. A mulher monstruosa do outro lado impregnava o ar com perguntas comuns, mas em sua boca e naquele contexto, elas traziam um peso diferente. Um terror inimaginável.
Hiroshi a ouviu pedir para ver seu rosto e perguntar por que ele não tinha ido visitá-la. Quando ele escolheu ficar calado, ela disse algo que o deixou ainda mais em estado de alerta. Ela disse gargalhando que ia até onde ele estava. Hiroshi conseguiu vencer o medo e ele saltou da cama em direção à janela, onde ele viu a coisa do outro lado tentando atravessar com uma vara metálica enferrujada. Ainda com um sorriso macabro no rosto que não trazia leveza para aquela aparência, ela lhe disse que ia passar para o lado onde ele estava e que ele deveria ajudá-la segurando a vara. Quando ela apoiou o mastro em sua janela aberta, Hiroshi se assustou e gritou para ela parar. Ele derrubou a vara no chão e, após trancar com pressa a janela de seu quarto, ele desceu as escadas correndo até o quarto de seus pais. Hiroshi os acordou gritando e disse que ele não ia mais dormir no quarto do segundo andar porque a vizinha ao lado era um monstro. Os pais dele não estavam entendendo nada, mas Hiroshi continuou e lhes contou que ela tinha tentado entrar em seu quarto, mas quando eles vão até o andar de cima, da janela aberta de Hiroshi, eles só encontram a janela da casa ao lado do mesmo jeito que ela esteve em 10 anos, completamente fechada. Nem mesmo a vara que caiu no chão estava mais lá. Mas Hiroshi disse que ela poderia ter aproveitado que ele saiu para chamá-los para pegar o objeto que ele derrubou. O pai de Hiroshi perguntou se ele não estava se enganando porque tudo o que ele viu poderia ter sido apenas um pesadelo, mas ele continuava dizendo que não, que ele realmente tinha visto um monstro. A mãe de Hiroshi perguntou se não era melhor eles chamarem a polícia, mas o pai dele, que ainda não estava acreditando em nada daquilo, achou melhor eles não fazerem isso. Depois de uma longa discussão, os pais de Hiroshi passaram a dormir no andar de cima e a mulher monstro não voltou a aparecer. Um tempo se passou e o pai de Hiroshi tentou arrancar uma confissão dele porque ele ainda achava que seu filho tinha sonhado com o que ele descreveu e, apesar de realmente saber o que ele viu, as coisas estavam tão calmas que Hiroshi começou a cogitar que aquela visão tinha saído de sua mente. Seu pai conseguiu convencê-lo e Hiroshi aceitou voltar a dormir no andar de cima. À noite, ele olhou desconfiado para o lado de fora de sua janela e pensou consigo mesmo que ela não ia voltar a aparecer. Mas no meio da noite, a voz voltou. Hiroshi acordou assustado e o monstro da casa ao lado, como se estivesse lhe vendo, pediu desculpas por tê-lo acordado. Ela disse que fazia muito tempo que ela não o via e mais uma vez que estava indo até o seu quarto pela janela. Os braços da coisa se retorciam numa animosidade bizarra por estar chegando perto dele. Ela lhe dizia que suas mãos estavam quase o alcançando e que não ia demorar para ela chegar até ele. Os acessórios em seu braço chacoalhavam quando ela imitava uma batida no ar, e Hiroshi ouviu perguntar se ele abriria a janela quando ele a ouvisse bater. Apesar do terror psicológico que Hiroshi estava sentindo, ele se preparou como se estivesse pronto para se defender quando ela entrasse em seu quarto, mas a voz do outro lado disse que ela ainda não poderia entrar, mas que isso ia acontecer em algum momento. Hiroshi sentia que ela estava cada vez mais perto. Ele quis chamar seus pais, mas ele sabia que assim que ele fizesse isso, ela ia sumir como da outra vez. O seu desconforto estava tão grande que ele cogitou esperar que ela segurasse em sua janela, só para ele derrubá-la do segundo andar. Nessa noite, ele não conseguiu mais dormir e ficou acordado até o amanhecer. Hiroshi dessa vez poderia mostrar para seus pais que o que ele falava era verdade. Ele tinha provas. A janela da casa da mulher monstro tinha se alongado como se estivesse viva e estava apontada na direção de seu quarto, quase tocando em sua casa. Já não era mais seguro continuar ali. Em breve, aquela casa estaria mais uma vez à venda. Fim. A Janela ao Lado é um conto que segue esse padrão que mescla monstros e vizinhança também presentes em um outro conto do autor chamado A Mulher que Mora ao Lado. Nessa história, particularmente, acho que Ito não deixou nenhuma mensagem oculta e filosófica. Temos apenas um conto de terror com elementos já conhecidos desse gênero. Os personagens se mudam para uma casa com um preço bem baixo, o que já podemos deduzir que algo estranho vai acontecer. Da família, o filho é o alvo do monstro e os pais não acreditam em nada do que ele fala e pensam que tudo é coisa da cabeça dele. Apesar de ter esses tropos já vistos em outras histórias de terror, senti aquele leve desconforto de me imaginar no lugar do protagonista. A forma como o monstro brinca com o medo de Hiroshi é assustadora porque não sabemos o que ela de fato quer com ele. Mesmo sendo ou não apenas um detalhe na aparência da mulher monstro, acho bem curioso ela estar babando enquanto diz que ele deve visitá-la. Ela quer devorá-lo? Não dá para saber.
mas em nenhum outro momento ela é vista da mesma forma. O conto é bem curto, mas não chega a ser um problema porque o medo que cerca Hiroshi, o mistério por trás de uma vizinha que nunca foi vista, a aparência perturbadora do monstro e o painel final da janela se estendendo para perto do quarto do protagonista é suficiente para funcionar porque Junji Ito sabe como criar a tensão ideal para esse tipo de história. Um detalhe que me chama a atenção é que o comportamento da mulher monstro em pedir para Hiroshi para ela entrar em seu quarto e para que ele a ajude quando ela estiver indo, me lembra as clássicas histórias de vampiros e outras criaturas que só entram nas casas quando suas passagens são permitidas. Como eu disse, penso que essa seja apenas uma história de terror comum sem nenhum simbolismo. Mas há quem acredite que a mulher monstro é uma representação de pessoas que abusam de menores de idade. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever no canal, comentar o que achou do conto e qual outro conto do Junji Ito você gostaria de ver narrado aqui no Hashi Quebrado. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.